Há um ano atrás eu gravei um vídeo aqui pro canal, e era sobre IA. E ele era um vídeo bem opinativo. Foi numa época que o GPT-4 lançou aquele Giblify, né, nas imagens e tal, e estava bem acalorado as discussões, bem polarizadas, e eu acabei dando a minha opinião. Eu senti que aquilo não fazia sentido pro canal na época, né, até porque o canal sempre foi focado em fundamentos de Golang e etcétera, mas eu já estava prestando atenção em IA há muito tempo. Nesse vídeo eu falei que o cara que ignorasse IA, ele ia ficar para trás. Na época, ainda não tinha, eh, Cloud Code, o Cursor estava bem nichado, poucas pessoas estavam utilizando, e as pessoas estavam com o sentimento de que IA é um autocomplete glorificado, né. Agora, dia 28 de janeiro de 2026, né, 3 semanas atrás, o Torvalds fez um commit no GitHub dele, usando o Google Antigravity. O André Carpati, um dos caras mais relevantes e influentes no cenário de IA, cara que já trabalhou na Tesla, foi do founding team do OpenAI, falando que ele programa em inglês hoje, e o Ryan Dahl falando que a era de humanos escrevendo código acabou. Antes era a minha opinião de entusiasta nichado. Agora é o normal. Eu quero mostrar para vocês que eu já falava isso antes. Hoje eu uso o GPT todo dia, 24 horas, para tudo. Para melhorar um e-mail, para verificar a ortografia. Primeiro, eu sempre pergunto no GPT. Eu já usava IA para tudo, para corrigir e-mail, para escrever código, para aprender. E eu no vídeo eu bati muito nessa tecla sobre aprender, usei muito para aprender. A potência, o limite de aprendizado, as pessoas olham muito pro lado negativo, mas o limite de aprendizado também agora, para mim, pelo menos, eu sinto assim que eu posso aprender qualquer coisa. E ainda tinha muita gente negando ou reduzindo o impacto de IA. Falando: "Ah, IA não presta, não sei o quê, alucina, não dá a resposta correta e etcétera". Só que o meu ponto era que, beleza, a técnica, o software em si, ele vai melhorar. A parada é, se faz sentido econômico, o negócio vai melhorar. Até o título do vídeo era "Não seja ateu de IA", Meu amigo, minha amiga, não seja um ateu de AI, tá? porque eu via no LinkedIn, eu via no X mesmo, "Ah lá, o cara usa IA pra codar". Nessa época, quem usava IA, usava e não falava pra ninguém. Ficava entre eles ali e tal e tal. Corta pra 2026, é métrica de empresa. Quanto de IA você usa? Vários colegas, várias empresas que eu conheço, é métrica. Eles querem saber quem tá usando, porque quando o negócio faz sentido economics, ele vai vir de cima pra baixo. E assim, o pessoal fica com medo, ai, de ser substituído, isso aqui. Naquela época eu já disse, o dev que sabe a mesma coisa que uma IA sabe, é claro que ele vai ser substituído. É claro, porque ele sabe sintaxe, ele não sabe arquitetura, ele não sabe, de novo, os fundamentos, ele não sabe transitar entre domínio. Tem muita gente que programa Golang como uma IA programa, entendeu? Que não entende a nuance. E aí como que você se diferencia de uma IA, entendeu? Se você pega e se você cria, um sistema como uma IA cria, porque você não tem um conhecimento base, você não tem interesse, você não estuda sobre isso e etc e tal. Então essas pessoas, que são equivalentes a uma IA, pode certeza, elas vão ser substituídas. E como que você se diferencia disso? O dev que programa como uma IA, ou seja, ele digita a sintaxe, esse cara vai ser substituído, é claro. Mas a substituição, ela nunca foi por causa da ferramenta em si, mas porque se você é equivalente, se você só escreve sintaxe, a IA também escreve sintaxe. Então você saber fundamentos, você saber arquitetura, você saber negócio, você saber mais que código, sempre foi requisito. Não agora é requisito, sempre foi requisito. Acontece, né, que a média da galera sabe sintaxe. E aí, é claro, uma IA substitui uma pessoa dessa, tranquilamente. Isso sempre foi verdade. E agora, né, como eu falei antes, o que vem acontecendo é as empresas cada vez mais dando um push de cima para baixo, criando métricas de utilização de IA. Ou seja, fez sentido econômico, as empresas agora começam a ver valor, elas começam a dar um push. E agora você tem que correr para aprender como utilizar a ferramenta. E não utilizar como você usa o ChatGPT. Muita gente ainda usa o Copilot como o ChatGPT na interação. Se você é um advogado, aprenda como usar a AI para potencializar 10 vezes o teu trabalho, tá ligado? Então esse trem, ele não parou, ele acelerou. E não adianta você lutar contra, entendeu? Não adianta, esse trem não tem como parar.
não no sistema que a gente vive hoje, entendeu? E arrisco a dizer que esse ano ainda vai ser um push muito maior das empresas na utilização e disponibilidade de ferramentas para IA. E o que mudou de lá para cá? Antes era só a minha opinião. Eu olhava para aquilo e achava, não, isso aqui tem valor, uma hora as empresas vão ver valor nisso. Mas, esse ano especificamente, outras pessoas relevantes no cenário começaram a dar a opinião delas sobre IA. E uma delas foi o Ryan Dahl, acho que foi semana passada, deixa eu mostrar para vocês aqui. Ele fez esse tweet aqui, dia 19, isso já foi dito 1 milhão de vezes, mas me permita dizer com a minha própria voz. A era dos humanos escrevendo código acabou. É disturbing, né? É perturbador para todos nós que se identificamos como software engineer, mas não é menos verdade. Isso não quer dizer que software engineer não tem trabalho para fazer, mas escrever sintaxe diretamente não é um desses trabalhos. Bom, esse post viralizou, né? 20k de like, é um post recente do Ryan Dahl, 7.2 milhões de views. Mas outro cara também influente, muito influente, viralizou sem querer, porque ele não postou no Twitter. O Linus Torvalds fez um commit num dos projetos dele, que foi esse aqui. O Linus Torvalds, pelo amor de Deus, né? É o cara que criou o Git, o Linux e 1 milhão de ferramentas que a gente usa e nem sabe. Eu vou resumir aqui, mas ele usou o Google Anti-Gravity para fazer um fixing na ferramenta dele. E went smooth, etc, etc. Ele teve que dar uma dica pro Anti-Gravity ali para usar o Custom Rectangle, etc. E as coisas foram muito melhores. É muito melhor do que eu poderia escrever by hand, manualmente? Sure it is. O Linus Torvalds, que é altamente polêmico, não sei se vocês já acompanharam ele fazendo review e comentando o commit dos outros, por código ruim. Ele tem alguns reviews que são muito engraçados, icônicos, inclusive, né? Que é um cara extremamente crítico no que vai no kernel do Linux e no código que as pessoas escrevem nos projetos que ele atua como contribuidor, né, ou gerenciador, etc. É um cara afirmando isso aqui. É muito melhor do que eu escreveria manualmente? Sure it is. E aí também a gente tem, esse foi ontem, bem recente. Ontem não, dia 26. É um post grande do Karpathy, tá? Para quem não conhece, ele foi diretor da Tesla e ele foi do founding team do OpenAI. Inclusive, o Karpathy tem vários vídeos muito fera no canal dele sobre AI, como funciona, etc. E ele falou algumas coisas aqui. I really am mostly programming in English now. Eu realmente estou programando em inglês agora. O Karpathy falou o seguinte, que ele passou de 80% do código dele escrito manual com autocomplete em 20% do tempo, em novembro, para 80% do código escrito por a gente e 20% dele dando edits e touch-ups em dezembro. É um texto bem grande, tá? Mas vale muito a pena a leitura dele. Outra coisa que ele fala é: This is easily the biggest change to my basic coding workflow in 2 decades of programming. Essa é facilmente a maior mudança no meu workflow de programação, coding, né? Em 2 décadas de programação. E que aconteceu ao longo de algumas semanas. Então, 2 décadas de como se faz alguma coisa mudou pro Andrej, né? Em algumas semanas mudou. Ele começou a fazer de forma diferente. Só que esse trem, ele vem vindo faz tempo já. E eu acho que o maior motivo de ter muito negacionista ainda de IA, naquela época já tinha, hoje ainda tem, é isso aqui, ó. Ele fala aqui, it hurts the ego a bit. Dói o ego um pouco. Então, porque a nossa área, ela é cheia de gente que se acha super inteligente, super importante, porque ele sabe escrever HTML na tela. Porque ele sabe sintaxe. E sintaxe, a LLM resolve. Nós vamos ter que aprender outras coisas agora. Como operar a LLM da melhor forma, né? Tem gente que não sabe nem o que é e nem como funciona, tá? E a gente tem que trazer outras coisas pra mesa, que o verdadeiro software engineer, o cara que sempre foi além do código, ele sempre soube, né? O cara que não era simplesmente um programador, ele sempre soube fundamentos, decisões arquiteturais, padrões de projeto, sempre soube mais do que código. Bom, enfim, esses caras, eles não são influenciadores de LinkedIn,
eles não estão tentando vender um curso. São caras altamente relevantes na comunidade, dando essas opiniões e com certeza a gente vai ver mais desse tipo de opinião. Porque é diferente ver o Ryan Dahl ou o Linus Torvalds falando sobre o uso de IA para codar do que o CEO da Anthropic falar, ou o Sam Altman falar, né? Ou o cara que está querendo vender um curso de IA. A forma como a gente interage com a máquina, ela vem evoluindo desde sempre. A gente passou de cartão perfurado para Assembly, aí de Assembly a gente foi para C, C a gente abstraiu mais para Java, para Python, né? E agora a gente tem uma nova abstração em cima de como a gente conversa com a máquina, como a gente descreve o que a gente quer e a máquina execute, que é através de uma LLM falando em inglês ou em português e ela vai escrever o código para ti. A linguagem de programação sempre foi isso. Sempre foram formas de traduzir a tua intenção para alguma coisa que a máquina executa, de alguma forma que a máquina entenda. Agora a gente tem uma abstração acima. A camada de abstração subindo um pouco mais, o Karpathy até falou no post dele que ele passou de escrever código para ficar revisando o código. Revisando o código. E isso é importante porque não significa que você não precisa saber programar. Porque como eu falei naquele vídeo, isso continua sendo a diferença. O próprio Karpathy fala no texto dele ali que a IA ainda comete erro, que ele ainda tem que ou fazer manualmente, né? Ou tem que dar outro prompt ou editar. Mas como é que você sabe se o que a IA está fazendo é errado ou não? Os modelos evoluíram para um ponto onde eles estão muito próximos. Um Opus 4.5, um Codex 5.2, um Gemini Pro. A qualidade do que eles entregam tá ali. Inclusive ontem saiu o Kimi 2.5, que nos benchmarks estava aparecendo com o Opus. Só que é o seguinte, meu amigo, a IA produz código equivocado, errado, mas você também produz. E é por isso que a gente tem code review. Tá entendendo? Então agora a gente faz o review do que o agente escreveu. Até o próprio Karpathy escreveu no texto dele que a IA escreveu algumas coisas que tinham 1000 linhas, que poderiam ser feitas em menos. Então você dá um prompt e fala, olha, simplifique, né? E aí você revisa o que foi feito. A IA continua gerando, mas você precisa saber se o que ela gerou é bom ou ruim. Isso significa que você precisa saber programar. Mas uma coisa eu tenho certeza, quem entende o que tá fazendo, quem é especialista no que faz, não vai ser substituído, tá ligado? Então se você souber se comunicar bem com o IA, que hoje quase ninguém sabe, tá? O pessoal interage com o Copilot, Cursor ali como se fosse o ChatGPT. Oi, resolve esse bug para mim. Sendo que você tem 1 milhão de técnicas e ferramentas, e não só prompt. Tá, isso é uma das coisinhas que você pode fazer. Mas você tem 1 milhão de agentes para resolver X problema, MCP para resolver X problema, hook, pré-hook, commands. Você tem vários tipos de ferramentas que entregam coisas diferentes. Você tem custo, você tem janela de contexto. Você tem 1 milhão de coisas que você tem que levar em consideração quando você está dando um prompt, quando você está codando com LLM, quando você está usando uma LLM. E isso quase ninguém sabe. E de novo, isso é fundamentos. E tudo bem, é um conteúdo novo. Acredito que os entusiastas, né, são os early adopters, já estão mais na frente, etc. Os entusiastas seguem um pouco atrás e logo massifica. Eu acredito que agora massifica. Não seja um mero utilizador de ferramenta. Assim como eu digo, não seja um mero digitador de sintaxe. Isso eu falei nos vídeos de Go. Não seja um mero digitador de sintaxe. Entenda o propósito da linguagem. E eu volto para dizer o mesmo sobre agentes de IA no geral, LLM, o que tu usa. Entenda, no mínimo, como funciona, o que funciona, por que funciona. Não saia digitando igual um Neandertal no teclado esperando o resultado bom. Ah, ó, essa IA é ruim. Digitou, não deu o resultado que eu esperava. Cara, muito provavelmente, no ponto que a tecnologia está hoje, muito provavelmente o problema é você. Mas enfim, pessoal, eu voltei, tá? Esse canal sempre foi de Golang, mas acima disso, sempre foi de fundamentos. O meu primeiro vídeo no canal aqui, eu tava meio puto, né? Por causa de algumas situações no trabalho e eu percebendo que as pessoas não entendiam Golang. Por que eu programo em Golang e não programo em qualquer outra coisa? Por que eu não faço isso em Java ou em outra coisa? As pessoas não entendiam os idioms da linguagem, o propósito, para que serve, as boas práticas e etc. Então, fundamentos, né? Então, eu sempre preguei muito isso, assim, de você entender o que você está fazendo e não só seguir um tutorial. E isso não mudou. Isso continua importante, tá? Mas o que eu quero fazer aqui no canal, até aproveitando esse timing, né, do mercado, de tudo, do assunto,
Eu quero voltar agora, tá, falando sobre IA, mas diferente, tá. De novo, assim como eu fiz com o Golang, né, nesses últimos vídeos que eu fiz aí, eu quero trazer para você como integrar IA no teu workflow de trabalho, no teu dia a dia, tá. Mas não de uma forma superficial, não só: "Ah, aqui ó, no cursor você bota as rules aqui e show de bola". Eu não quero te ensinar só a ferramenta, eu quero te ensinar a entender IA para poder utilizar ela da melhor forma, integrar no teu workflow da melhor forma, entender por que às vezes ela vai alucinar, né, o que esse MCP resolve, para que eu usaria um MCP, o que ele está resolvendo. Eu quero falar mais de IA integrada ao desenvolvimento, né. Eu quero trazer para cá fundamentos de IA LLM. Entender o que é uma LLM, o que é contexto, o que é token, para que eu vou usar o MCP, o que é o MCP, como é que eu construo um MCP, e te ajudar a integrar a ferramenta de forma orgânica no teu trabalho, mas de forma que você faça o melhor uso, que você entenda o que você está usando. Quero te ensinar a pensar agora nessa nova forma, como desenvolver com o IA, nessa nova forma, que acredito que vai ser aí um novo jeito de codar. A gente já passava mais tempo lendo código do que escrevendo. Agora, essa proporção aí, eu não sei para quanto que foi, mas praticamente a gente vai revisar mais código do que escrever. Não ficou boring programar, no sentido de que, pô, agora a IA faz tudo. Ficou legal porque a parte chata, pessoal, eu tenho 10 anos de programação. Eh, Dar o bootstrap numa API e fazer os endpoints, eu já fiz isso 1 milhão de vezes. Então a IA fazer isso por mim é amém, assim, é lindo. Até porque cada vez mais a gente já vinha abstraindo isso em frameworks e etc, etc. Então, dá para focar nas coisas mais interessantes, mais importantes, coisas que eu gosto mais. E eu acredito até que a parte, mecânica ficou com a IA, mas a parte criativa, né, a parte de tomada de decisão, a parte de organização, a parte de, um pouco mais macro do projeto ficou toda para mim. Então eu acho que isso é bastante positivo, e eu quero mostrar isso para vocês, como integrar a IA no workflow de vocês. Bom, e eu já estou preparando mais conteúdo sobre IA agora aqui para o canal, e vai ser diversificado, tá, vai ser, já usei várias ferramentas, eu tenho contexto de várias ferramentas, eu já criei a minha própria LLM, eu já criei o meu próprio, coding agent, MCPs, essas coisas. Eu quero trazer aqui no canal esse tipo de conhecimento para ajudar vocês a melhorar o workflow, o dia a dia, e entender um pouco mais como as coisas funcionam e provavelmente vão passar a funcionar daqui para frente, como o novo normal. Fechando o vídeo, pessoal, deixe aí nos comentários, até para eu ter uma noção, se vocês já estão usando IA no dia a dia, no workflow de desenvolvimento de vocês, e qual IA que vocês estão usando, para eu ter uma noção aí de como que vocês estão nessa caminhada. E há 1 ano atrás isso era verdade e continua sendo, e o Karpati falou, no post dele, depois pessoal leiam o post dele, ele disse que é uma nova fase para a engenharia de software, e que esse ano 2026 vai ser o ano que vai ser digerida essa mudança, né, principalmente agora, eh, dos últimos meses, né, com os novos modelos. Eu concordo com o que ele disse, é claro, já era minha opinião também há 1 ano atrás, continua sendo, e eu vou estar trazendo para vocês aí então, o que eu já sei de IA, as coisas que eu venho aprendendo, as novidades, e talvez até um conhecimento mais aprofundado sobre construção da sua própria LLM, construir o seu próprio agente, só para brincar, rodar LLMs locais e etc. E bom, tamo junto pessoal, até a próxima.